Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para mais uma aula sobre gráficos e tabela. Na aula anterior, nós vimos a estrutura de uma tabela e as informações como nós podemos retirar dela, né? Fazer uma leitura dela. E agora nós vamos ver um pouco sobre os gráficos. Veja aqui comigo na tela. As tabelas são utilizadas como referência para a construção de gráficos, que remete aos dados que a tabela possui. Dessa forma, podemos dizer, então, que os gráficos são uma representação de informações obtidas em pesquisa para facilitar a leitura dos dados apresentados na tabela. Vem aqui comigo. Lembra que nós vimos todo o detalhamento de uma tabela? Então, aqueles mesmos dados nós podemos colocar em um gráfico. Isso mesmo, e aí fica visível com mais clareza, né? Vamos ver alguns tipos de gráfico? Nós também, né, temos os elementos dos gráficos: título, legenda e fonte de pesquisa. No título, nós vamos ver as informações de forma clara e direta, né, sobre o gráfico apresentado. Na legenda é usado para identificações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por achura. A fonte de pesquisa é o site, o blog, a página, o jornal, revista ou qualquer outra fonte que possa construir esse gráfico, trazer as informações. Tipos de gráficos, né? Nós temos gráficos de colunas e de barras. Nós temos aqui o gráfico de colunas. Vejam só. Ele é composto por colunas e informações. Agora, olha aqui para mim, nós temos aqui, né, um esqueminha de um gráfico, né? E olha só, ele é composto por colunas, certinho? Ele pode ser composto por mais de uma coluna. Olha só, eu posso colocar aqui nele mais de uma informação, com 2, com 3 colunas. Observe. Então, todos eles podem conter assim, ó, opa, as caixinhas estão caindo. Nós vamos conter as informações. E aí eu posso ter 3 informações de um mesmo assunto, feito por pesquisas de pessoas diferentes, né? Ele pode conter um gráfico com 2 colunas. Posso encontrar gráficos assim, certo? Então, existe uma diversidade de formas de se fazer um gráfico. Veja uma outra forma, de barras. Aí ele já está em um outro formato, né? Vocês estão vendo? Esse tipo aí é para identificar informações maiores, né? Ele já vai estar assim, olha, né? Só alterou, mudou, tá vendo? As informações, elas estão nesse sentido. Então você pode encontrar diversas formas de se fazer o gráfico, da estrutura dele, mas ele vai conter o título, a legenda e a sua fonte, né? Nós também temos os gráficos de linha. Observe aí, né? Audiências de canais numa semana. Então, aí nós temos os gráficos de linha. São as informações da audiência desses canais. Aí na legenda tem os tipos de canais e os dias da semana e qual o nível de audiência que teve, né? A audiência que teve nos dias. Aí a gente vê os picos de audiência, certinho? Temos também os gráficos de setores, que nós chamamos também de gráficos de pizza. Observa, ele demonstra, né, o que existe numa parte no todo. Olha só o gráfico de setor, o gráfico de pizza. Referente por modalidade esportiva, preferências por modalidade esportiva. Aí já está falando de futebol, de vôlei, basquete, natação e outro. E aí tem as preferências das pessoas, né?
que soma um todo da pesquisa. E agora, diante de todas essas informações que nós tivemos, eu quero te ensinar como nós vamos construir uma tabela e um gráfico. Como que nós podemos fazer primeiro? Eu pedi, né, para uma turma, vamos dizer assim, do 4º ano. A turma do 4º ano B fez uma votação de brinquedos preferidos. Olha só os brinquedos. Uma bola, um carrinho, uma boneca, videogame e um skate. Agora vem aqui comigo. Olha só, eles fizeram a pesquisa de uma bola, não foi? De um carrinho. Esses foram os objetos, esses foram os brinquedos colocados em votação. Só que aqui já é a turma do 4º ano. De uma boneca, de um videogame. Tudo isso aqui é só para representar, tá? Não significa que foi essa bola, ou esse carrinho, ou essa boneca, ou esse videogame, ou esse skate. É só para a gente poder entender. E um skate. Olha só. Então, qual foi a pesquisa? Quais eram os brinquedos em votação? Da bola, carrinho, da boneca, videogame e do skate. Então, foi feita a votação e aí foi tido a quantidade de voto para cada um deles. A quantidade que o 4º ano votou, 10 crianças votaram que preferiam a bola. Então, 10 crianças votaram na bola, porque eles preferem brincar com bola, né? E aí, 5 crianças disseram assim, não, eu prefiro brincar de carrinho. Então, 5 crianças preferiram brincar de carrinho. E aí, outras crianças que estavam na sala disseram assim, eu prefiro a boneca. Sabe quantas crianças? 6 crianças. Elas disseram assim, eu prefiro brincar de boneca, professora. Né? Ah, eu dispenso todos os outros que estão em votação. Eu prefiro a boneca. Mas também teve crianças que votou no videogame. E sabe quantas crianças votaram no videogame? Na sala do 4º ano? 8 crianças. E isso, 8 crianças votaram no videogame. Isso mesmo. Mas teve criança que também preferia brincar de skate. Sabe quantas crianças? 7 crianças. Observe os dados da nossa votação. 10 crianças preferiram a bola. 5 crianças preferiram o carrinho. 6 crianças preferiram a boneca. 8 crianças preferiram o videogame. 7 crianças preferiram o skate. Observem essa estrutura. Nós não temos uma visão de uma tabela? Isso mesmo, dos dados, a partir das informações, eu posso construir a tabela. Veja comigo agora, olha só das informações que eu retirei daqui, eu construí a minha tabela. Olha só, percebe a tabela? Bola, né? Olha aqui, vamos checar as informações. Bola, 10 votos. Carrinho, 5 votos. Boneca, 6 votos. Videogame, 8 votos. Skate, 7 votos. Só que a pessoa olhar só para essa informação, ela não vai saber o que eu fiz, né? Mas quando eu passo para a tabela,
ela vai identificar melhor. Aqui eu coloquei só a tabela. Você percebeu que faltou o título? E isso eu fiz de propósito para você perceber que nós precisamos do título, né? Isso é só para você ver como constrói a tabela. E logo depois, com essas informações da tabela, lembra o que diz que é um gráfico? É as informações que eu retiro de uma tabela. E aí eu posso também construir com as mesmas informações da minha pesquisa um gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico de colunas, né? Olha só, a bola, agora observe aqui, a bola vem no número 10. Olha que legal, ó. Veja bem, então, porque foram 10 votos. Estão vendo? Aqui o carrinho, vamos ver até onde ele vai dar? 5, porque foram 5 votos. Aí veja só a boneca. A boneca vem 6 votos. O videogame, tenta identificar aí você olhando na tela. Tá vendo o videogame onde ele vai dar? Muito bem, ele chegou no... Deixa eu ver aqui comigo. Que eu preciso ver, né? Para poder dizer. Olha só, videogame, 8 votos. E o skate? Vamos olhar? 7 votos. Olha só, percebe que são as mesmas informações? Então, eu preciso fazer um levantamento de informações através de voto, de pesquisa, de enquete, né? E aí, eu pego as minhas informações e vou fazer a construção de uma tabela. Depois, eu posso também construir um gráfico, ou eu posso, das informações, também já construir o meu gráfico e depois tirar do gráfico e fazer a minha tabela. Posso também fazer assim. Olha que legal! Hoje nós aprendemos como construir uma tabela. Dessa forma, nós também aprendemos como podemos construir um gráfico. E nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula para a gente fazer aquela parte que você gosta muito bem, que é as situações, problemas, que é a nossa atividade. Te vejo na próxima aula. E lembre de consultar, de pesquisar e acessar a nossa plataforma Eduque, porque lá você vai acrescentar o seu conhecimento com as atividades de apoio, tá bom? Te vejo na próxima aula.